E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sabedoria Compartilhada. Hoje vamos ver alguns conceitos iniciais sobre física no geral e também sobre cinemática, para a gente já entrar a falar sobre velocidade, sobre movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado. Senhor Jesus, obrigado, pois por meio do Senhor nós temos acesso à realidade criada pelo Deus Criador. Obrigado, Senhor, pois nós podemos estudar para a Tua honra e glória, Senhor Deus. Esteja presente nesta aula, proteja e abençoa todas as pessoas que estão assistindo essa aula. Que tudo produzido aqui e feito seja para a Tua honra e glória, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá. Conceitos iniciais sobre física no geral e sobre cinemática. Grandezas escalares. O que são grandezas escalares? Grandezas escalares são grandezas físicas, são medidas físicas, onde para você descrevê-las, você precisa só do seu valor absoluto. Você não precisa indicar direção, sentido ou alguma outra característica para ela. Ela é inteiramente descrita só pelo valor absoluto. Alguns exemplos aqui de grandezas escalares. Tempo você só precisa dizer o valor absoluto e a unidade de medida. 1 segundo, 2 segundos, 1 hora. Temperatura, você só precisa dizer o valor absoluto e a sua respectiva unidade de medida. 27 graus Celsius, 30 graus Celsius. Em temperatura, você não precisa falar, tá 30 graus Celsius para a direita, para a esquerda, para baixo. Não. Então, ela é uma grandeza escalar, pois ela é inteiramente descrita pelo seu valor absoluto. Corrente elétrica também. Você usa o ampere e assim por diante. Você só precisa do seu valor absoluto. Grandezas vetoriais, para você descrevê-las, você precisa de características a mais para caracterizá-la totalmente. Então, por exemplo, e no caso, para grandezas vetoriais, quais são essas características a mais? Você tem que falar qual que é a direção em que isso está sendo aplicado, em que isso está sendo feito, e o sentido, e o valor absoluto. Então, são 3 características, as características que a gente viu de vetores lá da primeira e segunda aula, certo? A gente aqui vai usar vetores para falar sobre essas grandezas, sobre essas medidas físicas, e com isso a gente precisa de módulo, que é o tamanho, o valor absoluto, direção e sentido. Por exemplo, velocidade. Se eu falo para você, um carro passou a 20 km por hora, é natural você se perguntar a direção e o sentido disso. Então, todas as grandezas onde a pergunta para onde faz sentido é uma grandeza que você precisa usar vetores para descrevê-la. É uma grandeza vetorial. Aceleração, eu posso falar que estava andando e eu acelerei a 2 metros por segundo ao quadrado. Faz total sentido você se perguntar, mas para onde? Para qual direção, para qual sentido você acelerou? Então, aceleração também é uma grandeza vetorial, onde a gente vai usar vetores para descrevê-la. Força, também uma grandeza vetorial, porque eu posso falar, eu apliquei 2 newtons em uma caixa, mas você pode falar, você aplicou 2 newtons para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. A direção e o sentido da aplicação da força, por exemplo, faz total diferença quando você vai analisar um problema. Então a força a gente vai usar também vetores para descrevê-la. Certo? Essas duas grandes classes de medidas físicas, medidas escalares, medidas vetoriais. Agora vamos entrar mais propriamente para o assunto cinemática, que é o primeiro grande bloco, é o primeiro grande assunto aqui de física que a gente vai entrar. Primeiro, definição de referencial. Eu já falei um pouco nas outras 2 aulas, mas só recapitulando. Referencial é um sistema de coordenadas pelo qual você vai analisar um fenômeno físico. Então você coloca o seu sistema de coordenadas aqui, eixo Y, eixo X, esse pontinho é o seu referencial. Vamos supor que uma bolinha veio de uma posição até outra posição. O que acontece é que o referencial é o ponto ou o corpo pelo qual você vai olhar todo esse sistema físico. É o ponto ou o corpo pelo qual você vai analisar um sistema físico, certo? Posição. O que é a posição? Posição é um vetor R, certo? E sempre a posição, esse vetor R, vai indicar qual que é a distância do ponto ou do corpo até a origem do meu referencial. Então a gente definiu o primeiro referencial para depois falar sobre posição. Então, posição, ele vai me indicar sempre a distância do meu corpo até a origem do meu referencial, né? E é esse vetor que indica essa distância, vetor R.
Perfeito. O que é deslocamento? Deslocamento, ele vai me indicar qual foi a mudança de posição do meu corpo durante um certo intervalo de tempo, durante alguns instantes. Então ele vai indicar a variação de posição. Lembra? Rzinho é posição. Esse delta na matemática é variação. Então deslocamento é variação de posição. Então vamos supor que o meu corpo no instante 1 estava nessa posição. Ou seja, ele tinha essa distância em relação à origem do meu referencial. No instante 2 ele está nessa posição aqui. Então ele tem uma certa distância da minha origem do referencial. O que é o deslocamento? É o ΔR, é essa variação de posição, certo? Então, se o corpo veio desse ponto para esse ponto, o meu ΔR ele vai indicar como que o corpo andou. Ele andou nessa direção, nesse sentido, certo? E o módulo dele vai indicar o quanto o corpo andou. Na segunda aula, eu expliquei uma dica para como calcular uma variação de vetores. E eu também pontuei que a gente ia usar aquela dica para calcular a variação de vetores, para calcular o deslocamento, certo? Então sempre que eu tenho uma variação de vetores, o que é variação de vetores? Um vetor menos outro vetor. Como a gente sabe qual é o resultado dessa variação de vetores? A gente escreve a nossa equação vetorial e a dica era que o vetor resultante é um vetor que sai de R1 e chega até R2. Então você faz essa setinha aqui, olhando para a imagem, você sabe que é esse vetor aqui. Certo? Essa é uma dica prática que está lá na segunda aula, uma aula antes dessa, onde eu apresentei vetores. Com essa dica a gente entende aqui bem mais rápido. Agora sobre trajetória. Trajetória é basicamente o conjunto de todos os pontos que um corpo percorre, que um corpo possui. Então, durante um intervalo de tempo, o corpo estava aqui, aí ele depois foi andando, foi percorrendo essa linha, né, até chegar aqui, por exemplo. Então, o conjunto de pontos que esse corpo tem a cada instante forma a minha trajetória. Então, nesse primeiro instante ele estava aqui, depois ele estava aqui, depois ele estava aqui. Se eu pego todos os infinitos pontos que o corpo pode estar e coloco ele numa linha, ele vai formar esse gráfico aqui, que é o conjunto de todos os pontos formando a trajetória. Certo? Distância percorrida. Vamos lá. Essa é uma grande dúvida que às vezes alguns alunos têm, né? A diferença entre distância percorrida, por exemplo, e deslocamento. Deslocamento é vetorial. Eu estou fazendo uma diferença entre dois vetores. Então, deslocamento é um vetor. Distância percorrida não é um vetor, é um escalar. Certo? Então, o que significa distância percorrida? Distância percorrida é a distância que efetivamente um corpo percorreu. Enquanto deslocamento é só uma variação de posição. Mas aí você pode se perguntar, é praticamente a mesma coisa. Peguei um exemplo aqui onde a gente consegue distinguir essas duas coisas. Então vamos supor que no instante 1 o corpo estava aqui, depois ele se deslocou para cá, no instante 2 ele estava aqui e no instante 3 ele estava aqui. Né? E esse é o instante final. Vamos procurar aqui quem que é o nosso ΔR, o nosso deslocamento. Deslocamento é uma variação de posição, então eu pego a posição no final menos a posição no inicial. Aqui tem o meu vetor posição inicial e o meu vetor posição final, certo? Então, se eu calculo o meu ΔR aqui, ele é quem? RF menos RI. Aqui, ó. Posição final menos posição inicial. Pela nossa dica, a gente tem que esse vetor, como a gente descobre ele? É um vetor que sai da posição inicial e chega na posição final. Então, que vetor é esse? É esse aqui, ó. Ele sai da pontinha da minha posição final e chega na pontinha. Ele sai da pontinha da posição inicial e chega na pontinha da posição final. Então, esse é o nosso ΔR. Aqui. Esse vetor é o nosso ΔR. Então, qual que é o módulo desse ΔR? Né? Qual que é o tamanho? Vamos só procurar o tamanho desse ΔR. É quem? Essa distância x1. Aqui, esse x1 e esse x2 só medem esses pedacinhos aqui. Então, qual que é o módulo? Qual que é o tamanho desse vetor ΔR? É x1. Certo? Agora, sobre distância percorrida, que eu chamei de Dzinho.
Vamos calcular qual que é a distância percorrida. A distância percorrida é a distância efetiva que um corpo percorreu. Então, desde o seu momento inicial até o momento final, quanto ele de fato percorreu. Então, ele estava aqui, depois ele foi para o ponto 2, depois ele voltou para o ponto 3. Certo? Então, quanto ele percorreu? Primeiro ele percorreu x1. Na verdade, primeiro ele percorreu do 1 até o 2, né? Então, ele percorreu x1 mais x2. Então, ele percorreu x1 mais x2. E depois, ele não acabou o seu percurso aqui, ele voltou para o 3. Então, ele percorreu ainda mais x2. Mais x2. Tá vendo como os valores são diferentes entre deslocamento e distância percorrida? O deslocamento, você só considera a posição final e inicial. Pode ser que o corpo foi e depois voltou. Mas no deslocamento, como é um vetor, você só considera o vetor inicial e o vetor final. Faz essa diferença. Mas na distância percorrida, você calcula a distância efetiva percorrida pelo corpo. Então, mesmo que ele tenha ido e voltado, nessa volta, ele percorreu coisa a mais. Quando ele volta, o vetor deslocamento não conta isso. Mas, como a distância percorrida é um escalar, na volta ela considera o quanto ele percorreu na volta. Então, um exemplo aqui para distinguir, o módulo, o valor absoluto desse vetor deslocamento é x1. E o valor absoluto da distância percorrida, do quanto ele efetivamente percorreu, é x1 mais x2, de 1 até 2. Depois ele voltou para 3 mais x2. Certo? E aqui, um conceito bem básico de intervalo de tempo é o quê? É uma diferença entre instantes, né? Um instante final que eu estou considerando no meu fenômeno físico, menos o meu instante inicial, certo? Que eu estou considerando no meu sistema físico. A partir daqui agora a gente vai ver velocidade, porque a definição de velocidade parte de deslocamento e intervalo de tempo. Então eu quis dar essa introdução sobre deslocamento, intervalo de tempo. Agora a gente vai para a parte de velocidade média e instantânea, que é uma grandeza vetorial. A gente vai usar vetores para representá-lo. É isso então, pessoal. Ficamos por aqui nesse vídeo. No próximo a gente começa a falar sobre velocidade média, velocidade instantânea e entrar em assuntos mais profundos de cinemática. Muito obrigado por assistirem até aqui. Deus abençoe.